Bem-vindos novamente, meus amigos. E vamos para o último bloco do nosso tema empregador. Olha aí, eu de novo. Empregador, grupo econômico, sucessão trabalhista e os artigos que têm a ver com o empregador. Se eu confundir os termos, não liguem, tá? Igual eu fiz no último vídeo de questões, que é relação de emprego e empregado, eu falei empregador. Mas é porque são palavras muito parecidas, mas vocês entendem, né? Pelo título que tá embaixo, vocês tenham certeza do título, tá? E então vamos lá, exercícios para fixar o conteúdo. Eu peguei exercícios bem atuais. Esse ano foi um ano atípico, não teve muito concurso, e também nos últimos anos os concursos de TRTs deram uma paradinha. Então, eu achei mais questões de prefeituras para procurador, mas antes era super gostoso, porque vivia tendo questões de direito de trabalho por causa de TRT, questões de TRTs é bom, né? São boas de fazer, porque é concurso federal, então é melhor de treinar, mas isso tudo aqui já dá para ver. Olha só, são questões aleatórias e nós vamos ver o quanto elas se repetem de bancas diferentes, tá? Então aqui vai ter de um tanto de coisa, ó. Vamos agora para a primeira questão. Da banca CESP do ano de 2019, da Prefeitura de Campo Grande para o Procurador Municipal. Ó, no que diz respeito ao intervalo para repouso e alimentação, o A tá errado aí, né? Na questão. É o grupo econômico e não. No que diz respeito ao intervalo para repouso e alimentação, a grupo econômico e a proteção ao trabalho da mulher, julgue um item subsequente, considerando a jurisprudência do TST. Então, vamos falar se está certo ou se está errado. Para a Justiça do Trabalho, a existência de sócios em comum entre duas empresas basta para a configuração de grupo econômico e, consequentemente, responsabilização solidária entre elas. Está certo isso, pessoal? A mera identidade de sócios configura relação de trabalho, grupo econômico, certo ou errado? Está errado. Errado, e espero que vocês saibam o porquê. A mera identidade de sócios não caracteriza relação grupo econômico. Eu estou com relação de trabalho na cabeça. Olha aqui o artigo para ler para vocês. Eu não trouxe aí, mas eu tenho aqui. Ó, vamos relembrar o artigo? Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Então, a existência de sócios em comum entre duas empresas não basta para configurar grupo econômico. Precisa de interesse integrado, atuação conjunta entre as empresas e efetiva comunhão de interesses. Então, artigo 2º da CLT, parágrafo 3º, traz: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, ter sócio em comum. Isso não é o suficiente. Tem que ter, é necessário para a configuração do grupo econômico a demonstração do interesse integrado, efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, erradíssimo essa questão. O resto estaria certo, tá? É responsabilidade solidária mesmo, mas a existência de sócios em comum entre duas empresas não basta, tá? Para a configuração de grupo econômico. Da VUNESP agora desse ano para advogado. Sobre a sucessão empresarial ou de empregadores prevista na CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. As obrigações trabalhistas, exceto as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Errado. Por quê? Porque não é exceto, é inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, né? Aqui no... Deixa eu ver para vocês. Artigo 448-A da CLT, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida,
são de responsabilidade do sucessor. Então, errada, inclusive. Letra B. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para empresas sucedidas, são de responsabilidade do sucessor e do sucedido. Até sucessor estava lindo, né? Mas e do sucedido não, vai ser dos dois só se fica comprovada a fraude, mas em regra é só do sucessor. Letra C. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Certinho. Se a sucessão trabalhista foi feita por causa de fraude, as obrigações trabalhistas não vão ser só de responsabilidade da sucessora. O sucedido também vai ser responsável. Ele acha que ele vai sair assim de fininho com as obrigações trabalhistas dele? Não. Se for comprovada a fraude na sucessão, o sucessor não responde sozinho, não. Solidariamente, responde solidariamente com o sucedido. Isso daí está no parágrafo único do artigo 448-A. Que fala, ó, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Letra D. Vamos ver o que está errado no resto. Então, gabarito letra C. Letra D. A empresa sucedida responderá subsidiariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude? Não. É solidariamente. Então, tá errado. Tá? E as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucedido. Isso daí dá uma confusão danada na cabeça na hora, né? São de responsabilidade do sucessor. Sucedido, vendeu, acabou. Se ele não tiver de má fé. Então, aqui é do sucessor, artigo 448-A. Então, gabarito letra C. Outra questão da VUNESP de 2019, da Prefeitura de São José dos Campos, para cargo de procurador. A responsabilidade solidária das empresas que integram o mesmo grupo econômico do empregador está querendo saber da responsabilidade solidária do grupo econômico. Depende da configuração do grupo econômico como empregador único? Não, não depende. Emerge de dispositivo da consolidação das leis do trabalho e não depende da prestação de serviço a todas as empresas do grupo. Perfeito! Essa responsabilidade solidária está prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, né? Olha aqui. Artigo 2º, parágrafo 2º, fala que sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma delas a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de trabalho, de emprego. Decorre do dispositivo da CLT e não depende da prestação de serviço em todas as empresas do grupo. Porque a súmula 129, né, 129 do TST fala que a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, para ter responsabilidade solidária, no grupo econômico não depende do empregado ter prestado serviço em todas as empresas. Se ele presta em uma, é grupo econômico, as outras vão ser responsáveis solidariamente. Então, gabarito letra B, né? Letra C. Pressupõe a existência de uma empresa-mãe que comanda as demais integrantes do grupo? Não, pode ser também um grupo econômico por coordenação. Sendo por subordinação com uma empresa-mãe ou por coordenação, cada uma tendo sua autonomia, vai ser responsabilidade solidária, de todo jeito. Pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica do empregador, já começou assim a viajar, né? Nada a ver. Pressupõe a sucessão de empresas, nada a ver também, tá? E se tiver sucessão de empresa, não tem responsabilidade solidária no grupo econômico. A empresa sucedida ali, o sucessor não vai ser responsável solidário, mesmo ele já fazendo parte do grupo econômico, daquelas verbas trabalhistas, salvo má fé, igual aquela OJ que eu apresentei para vocês. Então, gabarito letra B.
Uma questãozinha da VUNESP de 2018, da Prefeitura de Buritizal, São Paulo, para procurador jurídico. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Tá vendo como questões se repetem? Olha para você ver. Repetindo de novo isso. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Perfeito, gabarito letra A. Eu tô até olhando se é mesmo, porque tá bom demais pra ser verdade, né? Vamos ver o que tá de errado na letra B. Ah, olha que pegadinha, ó. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses mais a atuação conjunta das empresas. Aqui tá errado na letra B, aqui tá ou, e não é e, tá? A direção e a personalidade jurídica própria? Nada disso previsto. Isso daqui tá no artigo 2º, essa redação aqui. Artigo 2º, parágrafo 3º, salvo engano. Eu não guardo muito bem artigo não, gente. Parágrafo 3º. Então, não prevê que precisa de demonstração do interesse integrado, direção e personalidade jurídica própria. Ó, direção, tendo ou não a empresa mãe, a direção, o controle das empresas lá do grupo econômico, né? Vai ser grupo econômico, tendo uma direção ou todas guardando sua autonomia, como fala o parágrafo 2º. E personalidade jurídica própria é uma coisa que pode acontecer. Cada um tem sua personalidade jurídica própria, mas não é obrigatório, né? Porque aqui fala, embora tenha cada uma delas personalidade jurídica própria, ainda vai ser grupo econômico. Mas pode ser que tenha a mesma personalidade jurídica, né? Todas empresas com uma personalidade jurídica só. Então, isso não é um requisito, né? Requisito certo tá no parágrafo 3º. Então, não é a letra C. E aqui não é porque é E, né? Ficou inelegível. Ilegível, né? Inelegível não. E. O controle acionário e a atuação conjunta das empresas dele integrantes? Não, não tem nada de controle acionário na redação, a gente não aprendeu isso. E a atuação conjunta das empresas dele integrantes isso seria sim. A administração e a integração de distinto grupo econômico? Não. A integração a demonstração de interesse integrado, né? Interesse integrado, efetivo comunhão de interesse e atuação conjunta das empresas. Integração de distinto grupo econômico não é, e a administração não é um requisito. Pode ter uma empresa administrando outra de grupo econômico, mas pode ser autônomas também. Então, gabarito letra A, esses são os requisitos. Tá no artigo 2º, parágrafo 3º. Agora, um de TRT da 11ª, para analista judiciário administrativo do ano de 2012 da FCC. Não se equipara ao empregador a instituição sem fins lucrativos que admita, salaria, dirige a prestação pessoal de serviço assumindo o risco da atividade. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque se equipara, né? Equipara-se ao empregador a instituição sem fins lucrativos. Isso daí está no parágrafo único do artigo 2º, né? Parágrafo único, gente? Não, parágrafo 1º, eu falo, eu não guardo. Parágrafo 1º do artigo 2º, equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, instituição sem fim lucrativo é, sim, uma equiparação de empregador. Então, está errada essa questão. E está acabando. Uma questão da FCC, do TRT da 18ª, de técnico judiciário, do ano de 2013. O contrato individual de trabalho caracteriza-se por um acordo bilateral, a gente ainda vai aprender
as características do contrato de trabalho, né? Mas aí é um acordo bilateral correspondente à relação de emprego formada entre empregado e empregador. Então, nos termos da consolidação das leis de trabalho, é correto afirmar, então está querendo dar certo. A subordinação, a onerosidade e a não eventualidade são pressupostos do contrato de trabalho, diferentemente do que ocorre com a pessoalidade e a exclusividade da prestação de serviço. Diferentemente do que ocorre com a exclusividade, tá? Exclusividade não é pressuposto essencial para contrato de trabalho, para relação de emprego. É algo que pode ter ou não, mas não precisa ter para ser relação de emprego. Pessoalidade é pressuposto, tá? Então, aqui é subordinação, onerosidade, não eventualidade, pessoalidade, né? Onerosidade, a gente falou, né? Então, e pessoa física. Então, tá errado porque pessoalidade é exclusividade que não é. Os riscos da atividade econômica são assumidos pelos dois sujeitos do contrato de trabalho? Não, é só pelo empregador, tá? A alteridade, o empregador assume o risco do negócio. Letra C. As pessoas físicas ou os profissionais liberais autônomos não podem admitir trabalhadores como empregados? Podem sim, tá? No parágrafo 1º do artigo 2º, que são empregadores por equiparação. Letra D. As instituições de beneficência ou outras instituições sem fins lucrativos não são equiparadas a empregador. Em razão da ausência de atividade econômica, são sim. Sabe por que são? Se tem empregado, é empregador, tá? Então, não importa se tem atividade econômica ou se não tem. Se você tá com um empregado ali, contratou um empregado, você é empregador. Então, instituição de beneficência e instituição sem fins lucrativos são empregadores por equiparação. E a letra E deve ser a certa, né? O trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado ou à distância não se distingue, desde que presente os pressupostos da subordinação, da relação de emprego. Então, gabarito letra E. Vocês lembram que eu apresentei esse artigo para vocês na última aula? Eu falo para vocês qual é esse artigo, para vocês anotarem aí. Mas isso daí a gente viu na aula de relação de trabalho, relação de emprego, empregado. Vídeo 8.1, 8.2, nós vimos esse artigo falando que o local da prestação de trabalho não importa. Isso não é um requisito essencial para configurar a relação de emprego. Se você trabalha em casa ou no ambiente do empregador ou à distância, você vai ser empregado. Se tiver presentes os pressupostos, 5 pressupostos, que é o quê? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. No meu momento, eu falo de local de prestação de emprego. Então, trabalho realizado no estabelecimento do empregador, no domicílio do empregado, à distância não se distinguem. Por quê? Porque se estiver presente os pressupostos da relação de emprego, a pessoa vai ser empregada de toda forma. E isso está presente, tá previsto no artigo 6º da CLT, tá? É só dar uma olhadinha lá, ó. Não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, executado no domicílio do empregado e realizado à distância, desde que caracterizados os pressupostos de relação de emprego. Copiou e colou, né? Geralmente as respostas das questões são a letra da lei. Então, gabarito letra E. Outra questãozinha da VUNESP, do ano de 2018, da Prefeitura de Sorocaba, procurador do município. Nós já fizemos questões dessa prova, né? 2018, procurador do município. Não, nossa, quanto concurso de procurador, né? É outro, da VUNESP. Nos termos da consolidação das leis do trabalho, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, as obrigações trabalhistas são de responsabilidade cobrando de novo, é do sucessor, só vai ser do sucedido solidariamente se tiver fraude. Isso daí nós já vimos, então vamos achar a resposta certa. Letra A, são de responsabilidade do sucessor, mesmo se contraídas na época em que o empregado trabalhava para o sucedido. Gabarito, perfeito, né? Independentemente disso, vai ser do sucessor. Do sucessor solidariamente do sucedido? Não, vai ser solidário só se tiver fraude. Do sucessor subsidiariamente do sucedido? Não tem nada disso previsto.
Do sucessor, salvo se contrário dispuser no contrato de trabalho, também não tem nenhuma previsão disso. Do sucessor e do sucedido, respeitados os períodos em que se beneficiaram com a prestação de serviço. Não, vai ser do sucessor mesmo se foi durante se a prestação de serviço foi enquanto o sucedido era empregador antigo. Passou a empresa para frente e adquiriram a empresa lá, compraram o sucessor que é o responsável. E eu falo de novo aonde que está previsto isso para vocês. Isso está previsto no artigo 448A da CLT, tá? Então, gabarito letra A é do sucessor, mesmo contraídos na época em que o empregado trabalhava com o sucedido. E essa é a última, tá, gente? Para fechar com chave de ouro, uma bem grandona. E eu quis trazer essa questão porque vocês lembram quando eu fui explicar sócio retirante, que eu falei que era muito importante vocês verem aonde que o termo, aonde que começava, aonde que era o começo da contagem das ações ajuizadas. Ó, o sócio retirante, ele saiu, se retirou da sociedade. Ele é responsável subsidiariamente, né, respeitando o benefício de ordem, das relações de trabalho, das verbas trabalhistas do período que ele estava como sócio e ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Então, o termo inicial da contagem do prazo de 2 anos que ele saiu, né, das ações ajuizadas é de averbada a modificação do contrato. Eu falei que era muito importante saber o termo inicial porque cobrava em questões. Eu trouxe uma questão da FCC do ano passado, da AFAP para analista de fomento advogado. Então, olha só. Gustavo era proprietário de um posto de gasolina, tendo vendido o empreendimento para Paulo e Rafael com a devida averbação da modificação do contrato nos órgãos competentes. Não se confirmou nenhuma fraude na alteração societária. Tendo em vista a responsabilidade de Gustavo por eventuais obrigações trabalhistas dos empregados do posto de gasolina, nos termos da legislação vigente, é correto afirmar que a responsabilidade do sócio retirante, que é o Gustavo, então, averbou a modificação, tá? Então, a responsabilidade do Gustavo, que é um sócio retirante, é subsidiária, correto? Então, vamos tirar tudo que é solidário. A gente sabe que é subsidiária. Então, já eliminando 2 letras, né? Já eliminamos 2 letras. Então, é subsidiária, relativa ao período que figurou como sócio, certo? Né? Então, tudo fala relativo ao período em que figurou como sócio. Então, todas as letras ainda estão valendo. A, B e a E. Somente em ações ajuizadas até 2 anos, certo? Até 2 anos. Aqui fala até 5 anos, já pode tirar. E aqui fala até 5, então eu já tinha tirado. Então, eu fiquei entre a A e a E. Então, somente ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Desde que observada a ordem de preferência de cobrança. Então, ordem de preferência, primeiramente, risquei. Primeiramente, empresa devedora, depois sócios atuais e, por último, sócios retirantes, certinho. Aqui tá falando que até 2 anos depois de averbada a modificação, né? E aqui tá falando o quê? Até 2 anos de sua saída. Não importa se saiu. E se demora. Se eu sair hoje como sócio retirante, dali 1 mês que modificou o contrato. É desde averbado a modificação do contrato. Então, é 2 anos da averbação da modificação do contrato para frente, não é do dia que saiu. Então, é isso que está de errado na letra E. Repara que o resto está tudo igualzinho. Perfeito. É isso aqui que vacalhou a questão. A letra, então, gabarito, letra A. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe. Inscreva-se no meu canal se você ainda não se inscreveu. Eu sou muito grata a todos que já se inscreveram. Muito grata a você ter chegado até esse final desse vídeo. Deixe um comentário se gostou, né? Me dê um feedback para eu saber no que eu posso melhorar, o que eu posso trazer mais, o que vocês mais gostam nos vídeos, para esse trabalho continuar só melhorando e evoluindo, crescendo
e para ele chegar até o final também da melhor maneira possível. E é isso, muito obrigada, agradeço muito mesmo a atenção de vocês. E até a próxima, até o próximo vídeo gravado. Tchau, tchau!